O Espírito de Cristo, por boca de seus santos profetas, proclamou as palavras do Cântico dos Vencedores em Apocalipse de capítulo 15. E por isso que as palavras desse cântico está espalhada pela lei, salmos e profetas. Neste estudo abordarei o cântico de Moisés e do Cordeiro, e o Cordeiro é Cristo. E saiba que este cântico está cheio de revelações do Senhor Deus. E esse cântico é o cântico que a igreja irá cantar diante do trono do Senhor Deus. Quando a gente vai em Apocalipse de capítulo 15, versos 1 ao 4, vai dizer: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, porque com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Em Apocalipse de capítulo 15, é dito que o apóstolo João viu os vencedores da besta, da imagem da besta e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e eles entoavam o cântico de Moisés e do Cordeiro, que é Cristo. E esse cântico está espalhado na lei, salmos e profetas, e por isso devemos entender o que ele nos diz, e por esse motivo devemos entender todas as palavras do cântico de Moisés e de Cristo. Quando a gente vai em Apocalipse de capítulo 4, versículo 6, vai dizer: Há diante do trono um como que o mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O livro do Apocalipse nos diz que os vencedores estarão de pé no mar de vidro. E esse mar de vidro, irmãos, é o céu. Quando a gente vai para Deuteronômio de capítulo 11, versos 1 ao 5, versos 18 ao 20, vai dizer: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor, vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido, e também os seus sinais, as suas obras que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, e o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até ao dia de hoje, e o que fez no deserto até que chegastes a este lugar. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandezas, todas as obras que Deus fez. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. O livro de Deuteronômio está cheio de revelações que está ligado com o cântico de Moisés e do Cordeiro. Dentre essas revelações, o texto nos diz que é para considerarmos os sinais do Senhor, as suas obras que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, e o que fez ao exército do Egito, os seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando os israelitas eram perseguidos, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Mas o que isso tem a ver com o cântico de Moisés e do Cordeiro? Saiba que isso está ligado com o Apocalipse capítulo 12, onde o cenário do Egito, irmãos, é revivido. E por isso que Deus diz que é para considerarmos isso, em razão de que isso irá acontecer novamente no futuro. O verso 7 de Deuteronômio diz que os israelitas viram as grandes obras do Senhor. E o que o Cântico dos Vencedores ele aborda? O cântico fala das grandes obras do Senhor Deus. Já os versos 18 ao 20 do livro de Deuteronômio no capítulo 11 nos diz que é para
atar as palavras do Senhor por sinal na nossa mão e esteja na nossa fronte. E isso está apontando para o selo dos 144.000 de Apocalipse, onde os 144.000, que é toda a igreja, são selados com o nome do Pai e com o nome de Cristo. E este selo de Deus está contra as obras malignas do sistema da besta que transgride a lei de Deus. Repare que em Deuteronômio, o Senhor Deus diz que é para colocarmos as suas palavras por sinal na nossa mão e sobre a nossa testa. E o que isso significa? Isso significa o seguinte: observe que na prática, isso significa que é para pôr em prática o que Deus diz e é para colocar na mente as palavras dele, pois isso irá fazer com que você fique contra o sistema da besta. E quando a gente vai para os Salmos 92, versos 1 ao 2, versos 5 ao 7 e versos 12 ao 15, vai dizer: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende, e o astuto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a perversidade, nada obstante serão destruídos para sempre. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios da seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. No livro de Salmos, está falando a respeito do cântico de Moisés e do Cordeiro. E veja que dos versos 1 ao 2, vai falar a respeito da realidade dos sacrifícios da tarde e da manhã, que na nova aliança, a realidade é na nova aliança, são sacrifícios espirituais, que é o fruto dos nossos lábios, que é o louvor ao Senhor. E dos versos 5 ao 7, fala que as obras do Senhor são grandes. E isso está ligado com o cântico que nos diz que grandes e admiráveis são as obras do Senhor Deus Todo-Poderoso. Repare que um dos motivos pelo qual esse cântico dos vencedores aparece no Apocalipse de capítulo 15, onde fala das 7 taças da ira de Deus, é que Salmos fala que, ainda que os ímpios brotam como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre, pois os adoradores da besta são os ímpios. Já os versos 12 ao 15 nos mostra que o Senhor é a nossa rocha e nele não há injustiça, porque o cântico nos diz: justos e verdadeiros são os caminhos do Senhor. E quando a gente vai para o Salmo 111, versos 1 ao 10, vai dizer: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em todas as obras dele, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Quando a gente vai em Daniel de capítulo 9, versículo 24, vai dizer: 70 semanas estão determinadas, Daniel, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer acabar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar, purificar a perversidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. E quando a gente vai no capítulo 7 de Daniel, versículo 22, vai dizer: Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Veja que o Salmo 111 nos mostra que as obras de Deus são grandes, e em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. E isso revela que a justiça de Deus é a justiça eterna. Saiba que essa parte está fazendo referência ao que o anjo Gabriel disse para o profeta Daniel.
a respeito das 70 semanas, que são 490 anos, pois, quando se completarem os 490 anos, a justiça eterna será estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo. E o que o Salmo 111 continua nos dizendo? O Salmo 111 continua nos dizendo que o Senhor dará a herança das nações ao seu povo. E isso é o que ocorrerá quando Jesus estabelecer justiça eterna na terra. Sabe que a herança das nações é a terra a qual será dada para a igreja. E veja que em Daniel de capítulo 7, a gente vê o ancião de dias vindo e fazendo justiça aos santos do Altíssimo. E esse ancião de dias, nessa parte, é o Senhor Jesus Cristo. Ele que estabelece justiça eterna. E quando a gente vai para Romanos de capítulo 8, versículo 23, vai dizer: não somente a criação geme, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo. Veja que o livro de Salmos afirma que as obras das mãos do Senhor são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, e ele enviará a redenção ao seu povo. E o que o Senhor quer dizer em enviar a sua redenção para o seu povo? Entenda que essa redenção virá para a igreja na realidade do dia da expiação, porque a redenção dos corpos é a transformação dos corpos daqueles que têm fé em Cristo. E isso acontecerá na volta do sumo sacerdote Jesus. Se nós ligarmos as palavras do apóstolo Paulo em Romanos de capítulo 8 e em Coríntios de capítulo 15, conseguimos entender que a redenção dos corpos é a transformação dos corpos. O texto continua nos dizendo que o nome do Senhor é santo e tremendo. Isso está ligado com a parte do cântico que diz: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, porque só tu és santo. E veja que quando o texto diz que só o Senhor é santo, isso não quer dizer que o povo de Deus não é santo, pois por meio de Jesus, que é o santo, os que têm fé nele se tornam santos, em razão de que temos o seu Espírito Santo. E quando a gente vai no Salmo 139, verso 14, versos 17 ao 19 e versículo 23 ao 24, vai dizer: graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Observe que o Salmo 119 fala a respeito das obras do Senhor, as quais são admiráveis. E os versos 17 a 19 nos mostra que o perverso, que também é o anticristo, será derrotado pelo Senhor Jesus Cristo, porque o Rei dos Reis dará cabo dele. E o salmista prossegue dizendo que o caminho de Deus é um caminho eterno, fazendo referência aos justos e verdadeiros caminhos do Senhor Deus. E quando a gente vai em Daniel de capítulo 4, versículo 37, vai dizer: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. No livro do profeta Daniel, o rei Nabucodonosor diz que edificou Babilônia pelo seu poder e para a glória da sua majestade. E após ele ter dito isso, ele foi punido pelo Senhor Deus, porque mesmo Nabucodonosor, tendo visto que o Senhor deu o sonho para ele da estátua e que o anjo do Senhor salvou os três amigos de Daniel da fornalha ardente, Nabucodonosor mostrou soberba, falando daquele jeito soberbo em Daniel de capítulo 4, antes desse versículo 37. E a punição que Nabucodonosor recebeu foi de que ele teria que viver como um animal durante 7 tempos, que são 7 anos. E depois desses 7 anos, ele, Nabucodonosor, reconheceu ao Senhor e disse que as obras do Senhor são verdadeiras e os caminhos do Senhor são justos. E sabemos que as obras de Deus são verdadeiras. Em Oséias de capítulo 14, versículo 9, vai dizer: quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão.
No livro do profeta Oséias, o profeta Oséias nos diz que os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles. E por que o profeta Oséias fala isso? Oséias fala isso porque o livro de Oséias aborda o mistério da restauração das duas casas de Israel. E a restauração das duas casas de Israel está dentro do cântico de Moisés e do Cordeiro, porque as obras justas do Senhor fala da unificação das duas casas de Israel, que são judeus e gentios que têm fé em Cristo. E quando a gente vai em Jeremias de capítulo 10, versos 1 ao 2, versículos 6 ao 7 e versículo 10 ao 12, vai dizer: Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles as nações se atemorizam. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido, e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a parte de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos Exércitos é o seu nome. O profeta Jeremias cita as palavras do Cântico dos Vencedores. E quem fala através de Jeremias? Saiba que é o Espírito de Cristo que citou essas palavras através de Jeremias. E como o Espírito do Messias falou através de Jeremias, isso revela que o Senhor pegou as palavras de Cristo e colocou no cântico de Moisés e do Cordeiro. Veja que o Senhor fala para nós não nos espantarmos com os sinais dos céus. E esses sinais dos céus está ligado com Apocalipse de capítulo 12, versos 1 ao 2, Apocalipse de capítulo 12, versos 3 ao 6 e Apocalipse de capítulo 15, versos 1 ao 2, cujos sinais serão espanto para as nações, porque as nações elas vão ver o cumprimento das profecias, e esses sinais vão ser espanto para elas. Mas para a igreja não será espanto. E quando a gente vai em Apocalipse de capítulo 13, versículo 4, vai dizer: E adoraram ao dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? No livro do Apocalipse, de capítulo 13, os adoradores da besta falarão, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E isso revela que os adoradores da besta irão exaltar o governo do anticristo. Mas Deus, pelos seus profetas, anuncia que irá derrubar o trono da besta e a própria besta. E por isso o texto de Jeremias diz: Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. E ainda em Jeremias, o profeta, inspirado pelo Espírito de Cristo, diz: Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. E por isso que os vencedores da besta cantarão o cântico que tem as palavras: Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Porque só tu és santo. E quando o Senhor, por meio de Jeremias, diz que é para falarmos que os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus, isso é o que o Senhor diz para as duas testemunhas falarem para as nações debaixo dos céus, porque os homens confiam nos deuses pagãos, mas Deus diz que estes deuses desaparecerão debaixo dos céus, e eles desaparecerão quando Cristo reinar no mundo inteiro. E as duas testemunhas dirão que o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e Cristo é a sabedoria e o poder de Deus, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. O profeta Jeremias prossegue falando que nas imagens dos homens insensatos
não tem fôlego. Mas em Apocalipse 13, aborda o assunto a respeito da imagem da besta, que tem fôlego. Saiba que o diabo ele não tem poder para gerar vida, porém ele observou que se ele usar o ferro, ele pode construir através dos homens uma imagem que tem comunicação. Em Apocalipse 13, os homens eles vão criar a imagem da besta e essa imagem tem inteligência artificial e ela estará em total apoio ao governo do anticristo. E por isso que essa imagem irá falar e fazer morrer todos os que não adorarem ela. E tenha em mente que o diabo fez tudo isso com o objetivo de contrariar o que o Senhor falou através dos seus profetas. E observe que Daniel, no capítulo 2 de seu livro, diz que o barro e ferro irão se misturar. E isso está nos revelando as revoluções industriais. E por causa das revoluções industriais, a imagem da besta será criada e terá poder para controlar aqueles que têm a marca da besta. Mas o Senhor, por meio de Jeremias, nos revela que, embora a inteligência artificial tenha inteligência e tenha veloz raciocínio, ela nunca irá estar acima de Deus e da sabedoria dele, que é Cristo. E eles irão destruir tanto a imagem da besta como a tecnologia de inteligência artificial, porque Miqueias diz que o Senhor irá humilhar o poder das nações, e o poder das nações é a energia. E por isso que a energia será reduzida pelo Senhor, e sem energia os homens não têm a força da inteligência artificial. Então, quando o profeta Daniel fala a respeito da mistura do barro e do ferro, o homem que tem fôlego irá se unir com o ferro. E isso mostra que a imagem da besta tem fôlego. E quando a gente vai em Apocalipse de capítulo 6, vai dizer: Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Os reis da terra e os grandes, os comandantes, os ricos, os pobres, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O profeta Jeremias nos diz que as nações não suportarão a indignação do Senhor Deus. E isso está ligado com o que é dito no sexto selo, porque as nações não poderão suportar a ira de Deus e do cordeiro. E isso que o profeta Jeremias falou está ligado com o que o Naum, profeta de Deus, falou em seu livro, porque ele disse: Quem poderá suportar a indignação do Senhor? E quando a gente vai em Deuteronômio de capítulo 28, versículos 58 ao 61, vai dizer: Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. O livro de Deuteronômio continua nos dizendo que é para temermos o nome glorioso e terrível do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E na última semana de Daniel, que são 7 anos, o que irá acontecer com aqueles que abandonar a fé em Cristo? Veja que as pragas das taças da ira de Deus irão ser derramadas sobre os que abandonarem a fé em Cristo. E quando a gente vai em Deuteronômio de capítulo 32, versos 1 ao 4, vai dizer: Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, goteje a minha doutrina, o meu ensino, como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo, é reto. No capítulo 32 de Deuteronômio, o profeta Moisés proclama o cântico diante do povo de Israel. E o que diz o cântico? O cântico de Moisés diz: O Senhor é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Em Deus não há injustiça, pois ele é justo e é reto. E isso está ligado com o cântico de Moisés e do Cordeiro em Apocalipse de capítulo 15. Em Deuteronômio de capítulo 32, versos 7 ao 12, vai dizer: Lembra-te dos dias da antiguidade,
Atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voa sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Moisés diz que o Senhor tirou o povo de Israel da terra do Egito, mas como Israel saiu da terra do Egito? Israel saiu da terra do Egito com as asas da grande águia, pois a águia tem duas asas e uma cabeça. As duas asas, naquele tempo de Moisés, representam Moisés e Arão, que eram duas testemunhas. No entanto, a cabeça da águia representa a Cristo, e por isso Deus estranho não houve entre eles. E esse Deus estranho, irmãos, aparece em Daniel de capítulo 11 e em Isaías de capítulo 44. Sabe que o apóstolo Paulo chama o Deus estranho de Satanás, porque o Deus estranho do homem vil em Daniel de capítulo 11 é o diabo. E por isso que o cântico de Moisés e Deuteronômio também está apontando para coisas futuras, onde a igreja será levada para o deserto, e por isso Deus estranho, que é o faraó deste mundo, irá perseguir a mulher que é a igreja. Mas ela, a igreja, na metade dos 7 anos, estará no deserto e ficará longe da vista da serpente, que é o sistema do anticristo. Quando a gente vai em Isaías de capítulo 43, versos 10 ao 13, vai dizer: Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quando a gente vai em Isaías capítulo 44, versos 6 a 8, vai dizer: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir? Não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. E quando a gente vai em Daniel capítulo 11, versos 36 ao 39, vai dizer: Este rei, falando a respeito do anticristo, irmãos, este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. E aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. E quando a gente vai em 2 Tessalonicenses de capítulo 2, versos 9 ao 10, Paulo vai dizer: Ora, o aparecimento do iníquo, que é o anticristo, irmãos, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. Veja que em Isaías, o Senhor diz que a igreja, que é o Israel espiritual, que são judeus e gentios que creem nele, são as suas testemunhas. E essa parte de Isaías está abordando sobre o que as duas testemunhas terão que falar. E o que o Senhor diz? O Senhor diz que Deus estranho não houve entre as suas testemunhas. E esse Deus estranho é o Deus do anticristo. Em razão de que em Daniel 11 é abordado que o homem vil, que é o anticristo, terá o auxílio de um Deus estranho. E por isso Paulo diz que o aparecimento do anticristo, que é o iníquo, é segundo a eficácia de Satanás. Isso prova que Paulo entendeu que o Deus estranho do anticristo, em Daniel 11,
é o diabo, e por causa disso, as testemunhas da rocha da salvação têm que estar contra o Deus estranho do anticristo. Veja que quando o Senhor diz que anunciou a salvação, no capítulo 43 de Isaías, ele está falando que ele trabalhou com os profetas, com a lei, salmos e profetas, para anunciar a respeito da salvação. E quando ele diz que realizou ela, ele está falando que ele mesmo, Cristo, ele realizou a salvação porque ele morreu pelos homens e ressuscitou e subiu aos céus. E quando o texto vai dizer que o Senhor fez ouvir a salvação, ele fez ouvir ela através dos seus apóstolos. Então, por isso, Deus estranho não houve entre nós. Nós somos as testemunhas do Senhor Deus. E ele está falando aqui com o povo do tempo do fim. Porque o povo do tempo do fim terá que testemunhar contra o Deus estranho do anticristo, contra o governo do anticristo também. E quando a gente vai para Deuteronômio de capítulo 32, versos 18 ao 21, vai dizer: Esqueceste-te a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor e os desprezou, por causa da provocação de seus filhos e suas filhas, e disse: Esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com louca nação os despertarei a ira. Em Deuteronômio, o Senhor, pela sua presciência, que é o conhecimento do futuro, ele anuncia a rejeição da casa de Israel, que são as 10 tribos. Porque o Senhor dividiu o Israel de 12 tribos em duas casas de Israel. Saiba que a casa de Judá representa a tribo de Judá, Benjamim e alguns levitas, mas a casa de Israel representa as 10 tribos. No entanto, a casa de Israel, que são as 10 tribos, foi rejeitada e deixaram de ser povo de Deus. Todavia, o Senhor, por meio de Cristo, chama os gentios, todos os gentios, tanto os que são da linhagem sanguínea da casa de Israel segundo a carne, quanto os gentios que não são da linhagem sanguínea, para fazerem parte da casa de Israel da nova aliança, pela fé em Cristo Jesus. E por isso que Paulo usa esse texto de Deuteronômio para aplicar na sua carta aos Romanos, onde diz: Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, porque Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá isso chegado ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E quando a gente vai em Deuteronômio do capítulo 32, versos 35 a 47, vai dizer: A mim me pertence a vingança, e retribuirei a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Vede agora que eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Veio Moisés e falou todas estas palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. O Espírito de Cristo, por boca de Moisés, anuncia a sua volta, porque na sua volta a sua espada reluzente e a sua mão exercitará juízo contra os adversários e retribuirá aos que o odeiam. E isso de fato irá acontecer quando Cristo voltar, porque existem profecias que falam a respeito disso, irmãos.
pelo fato de que Isaías, de capítulo 63, fala da volta do poderoso para salvar, e esse poderoso para salvar é Cristo, e lá mostra que a sua espada estará embriagada do sangue de seus adversários, e nisso o Senhor também nos revela que não há Deus além do Senhor, o Todo-Poderoso. Em Ezequiel, de capítulo 39, versos 1 ao 7, vai dizer: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que volvas, e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte, e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, a toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei, para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog, e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor. Veja que Gog, que é o anticristo, virá aos montes de Israel, e nos montes de Israel ele cairá, e juntamente com ele cairá as tropas e os povos que estarão com ele, e a toda espécie de aves de rapina, e aos animais do campo será dado as carnes do exército de Gog, pois isso é a queda de Gog e Magog, e nisso o Senhor fará conhecido o seu santo nome no meio do povo dele de Israel. Observe que o livro que mais fala da santificação do nome do Senhor é o livro do profeta Ezequiel. E quando a gente vai no capítulo 38, versículo 21 ao 23, vai dizer: Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue. Chuva inundante, grandes pedras de saraiva e fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Em Ezequiel é revelado que o Senhor Jesus, quando voltar, irá contra Gog. O Senhor contenderá com Gog por meio da peste e do sangue. O Senhor fará chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre contra Gog, e sobre as tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. E assim o Senhor se engrandecerá e vindicará a sua santidade e se dará a conhecer aos olhos de muitas nações, e elas saberão que o Senhor é Deus. E quando a gente vai no Salmos 86, versos 8 ao 12 e 17, vai dizer o seguinte: Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se vergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. O Salmo 86 nos mostra que as suas palavras estão ligadas com o cântico de Moisés e do Cordeiro, de Apocalipse de capítulo 15, pois ele diz que todas as nações que o Senhor fez irão vir e se prostrarão diante do Senhor e glorificarão o nome santo e glorioso do Senhor dos Exércitos. O salmista pede para o Senhor lhe mostrar um sinal, e isso está fazendo referência a Apocalipse de capítulo 15, onde é mostrado um sinal grande e admirável no céu. E em Zacarias de capítulo 14, meus irmãos, no versículo 9, versos 16 ao 19, vai dizer: O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor irá ferir as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, é abordado o assunto sobre o Rei das Nações. E o Rei é Cristo, e Cristo será adorado por todas as nações,
pois todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E quando a gente vai no livro de Gênesis, no capítulo 17, versos 1 a 8, vai dizer: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, e serás pai de numerosas nações. Abrão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Em Gênesis capítulo 28, versos 1 ao 4, vai dizer: Isaque chamou a Jacó, e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás por esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Gênesis 35, versos 9 ao 13, vai dizer: Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu o Senhor e o abençoou. Disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Em Gênesis capítulo 48, versos 1 ao 5, vai dizer: Passadas estas coisas, disseram a José: Teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó e disse: Eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e assentou no leito. Disse Jacó a José: Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz em terra de Canaã e me abençoou, e me disse: Eis que te farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Analise que a expressão Todo-Poderoso aparece no Cântico de Moisés e do Cordeiro. E nessas passagens de Gênesis aparece também a expressão Todo-Poderoso. Veja que Deus fala que uma nação, que é Israel, e multidão de nações, que são gentios, sairiam de Abraão, Isaque e Jacó. E observe que o nome de Jacó foi mudado para Israel. E o texto nos diz que de Israel teria que sair nações. E veja que em Cristo, tanto os judeus da fé em Cristo, que são de uma nação, como os gentios da fé em Cristo, que são multidão de nações, formam o Israel espiritual, que é a igreja. E quando se vê o cântico de Moisés e de Cristo, Deus quer dizer que quando os vencedores estiverem unidos e glorificados no céu, o propósito da restauração das duas casas de Israel estará completo. E quando a gente vai em Apocalipse, de capítulo 19, versos 1 a 8, vai dizer: Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes.
Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E quando a gente vai em Isaías de capítulo 13, versos 6, versos 9 ao 13, versos 19 ao 21, vai dizer: Uivai, porque está perto o dia do Senhor, vendo Todo-Poderoso como a assolação. Eis que o dia do Senhor vem, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua perversidade. Farei acabar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas, ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. O profeta Isaías diz que o dia do Senhor vem do Todo-Poderoso como assolação, porque no dia do Senhor, Cristo irá voltar e irá castigar o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da perversidade. E por isso Isaías fala da queda da grande Babilônia, que é a grande meretriz, porque o Senhor diz que quando ela cair, nunca mais será habitada. No dia do Senhor, o Senhor fará com que os céus estremeçam e a terra será sacudida do seu lugar, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, que no dia do Senhor irá derrubar a grande Babilônia, e após isso irá vir as bodas do Cordeiro, que é a festa do casamento entre Cristo e o seu povo, que é a igreja. Meus irmãos, este foi o estudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.